Tarde, pastora. Amém. Aí, abriu o microfone. Abriu? Abriu. Agora falta abrir o roxinho. Aí, glória a Deus. Amém. Graça e paz do Senhor, Igreja do Senhor, poderosa, gloriosa. Estou muito feliz, viu? A gente já caminha um tempinho, né, Ivonete? E hoje deu, graças a Deus, de estarmos aqui com vocês nessa mesa. E eu estou com grandes expectativas com o que Deus vai derramar sobre nós. E o Senhor tem falado comigo de forma muito pontual sobre alguns assuntos. Ó, o pessoal daí da Nations Help, a Eriquinha, Rosane, missionária lá no Paraguai. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Glória a Deus. O pastorzão, é o Daniel? William, pastor William, querido. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa fazer um estímulo de expectativas poderosos em nosso coração para essa noite. Eu sei que a pastora já orou, mas eu queria orar também. Oração nunca é demais. E eu quero convidar você para entrar nos ambientes celestiais agora, pela fé. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos. Nós entronizamos o teu nome, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos desesperadamente da sua presença, Jesus. E eu quero levantar agora, Senhor, um altar de rendição, um altar de dependência. Eu quero profetizar agora, Senhor, não uma mesa física, mas um acesso poderoso do céu. Senhor, que não sejam as mesas comuns, mas que o teu Espírito possa promover agora mesas espirituais, Senhor. Eu sei que já está liberado, Senhor do céu, Senhor, o alimento espiritual, e nós acessamos esse lugar, Deus, que é um lugar de destino, é um lugar de acesso, é um lugar também de contemplação, e é um lugar também, ó Deus, de relacionamento. Pai, eu sei que o Senhor está convocando filhos, ó Deus, para se assentar à mesa contigo. E nós queremos nos despir, Senhor, da nossa mentalidade de escassez, da nossa mentalidade de escravos, da nossa mentalidade, Senhor, que não está convergindo, Senhor, para a revelação de filiação, o qual o Senhor pagou o preço para nos dar lugar e acesso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos corações, que cada coração esteja com a terra, com a arena do coração preparada. Deus, eu quero profetizar, Senhor amado, que essa semente que vai ser derramada do céu sobre nós, que ela não caia, Senhor, em terra rochosa. Deus, que ela não seja desperdiçada, mas que em nome de Jesus essa semente pela fé venha frutificar, Senhor, para a tua glória e para teu louvor. Pai, cerca os lugares onde nós estamos, cerca as nossas casas. Oh Deus, que esse tempo seja um tempo de conexão, mas de um tempo guardados pela poderosa mão do Senhor, Pai. No nome de Jesus, amém. Queridos, tem alguns anos, mas esse ano em especial, o amado Espírito Santo tem trabalhado muito uma postura, não pela ótica só do reino, mas ele tem ministrado muito ao meu coração sobre o reino na perspectiva da nossa visão. Porque a nossa visão, quando o reino é chegado, a nossa visão ela é acessada pelos céus. Não tem como, né? Houve um decreto liberado dos céus. O meu reino é chegado no meio de vós. E depois ele falou: o meu reino está dentro de vós. E se o reino é chegado dentro de um filho, o comportamento desse filho é acessado. A nossa identidade no nosso comportamento é aferido através dos céus. Eu vejo toda a história de todos os profetas, desde Noé, Abraão, todos os patriarcas, Deus trabalhando antes do propósito, Deus trabalhando, coagindo com a sua visão. E Deus quer estabelecer no meio da sua noiva uma visão restaurada, uma visão gloriosa, uma visão que vai permanecer, uma visão onde acessa os lugares celestiais. Efésios fala que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo.
Mas por que que a igreja ainda não assumiu essa posição desse lugar? Nós, como igreja, desde o Éden, nós recebemos uma herança do Pai de governo. Né? A igreja tem a chave para governar, a igreja tem a chave para ser estabelecida, a igreja tem uma chave para fluir. Mas por que a igreja não está fluindo? Porque ela não está nesse lugar de glória com o Pai? Se o Pai deu acesso aos lugares celestiais, aos destinos celestiais, aos movimentos poderosos onde a igreja tinha que estar reinando, governando, liberando decretos na terra. Então, por que que ela não está nesse lugar? E o Senhor tem falado comigo sobre a nossa visão espiritual. Filha, o que antecede ao propósito é uma visão. Quando eu convoquei Abraão, Abraão estava dentro de uma tenda e eu impulsiono o coração daquele patriarca e ele não tinha ainda recebido a revelação da sua identidade no pai e o pai precisou anteceder um movimento no coração de Abraão. Ele precisou liberar um decreto do céu falando: Abraão, sai da tenda. Aquele decreto do céu era: Abraão, sai desses lugares onde os seus olhos alcançam, Abraão, que eu quero gerar uma nova revelação na sua visão. Eu quero te dar um novo acesso de revelação dos ambientes celestiais, dos ambientes onde eu quero que você acesse, não só acessando, mas eu quero que você governe. E aí Abraão é encorajado a sair da tenda, mas Abraão também é encorajado a olhar primeiro para o céu, primeiro para a fonte, primeiro para os lugares celestiais. O céu fala para ele: olha para o céu, Abraão. Você pode contar as estrelas do céu? E ele olha, e naquele momento que ele olha para o céu estava gerando nele a expansão na sua ótica. Deus estava não só gerando expansão na sua ótica, mas o Espírito Santo de Deus no céu estava gerando em Abraão a expansão do seu destino. E Deus quer gerar em nós uma cura na visão, não só para sair da tenda, mas Deus quer que nós acessamos a plenitude do acesso, do livre, da liberdade do nosso destino nele. E aí o Senhor, depois que ele olha para o céu, ele fala: agora, Abraão, olha para a terra. Olha para a areia do mar, para as areias da praia. Você pode contar a areia. O que, que ele estava reproduzindo? Olha, a primeira fonte que eu estou conectando a você é o céu. E por você estar conectado nesse lugar de dependência, com a minha presença, com o meu trono, Abraão, eu vou te dar governo na terra. Olha para a terra. Você pode contar tudo isso aí que está embaixo? Eu vou transferir para você o meu governo, Abraão. Você pode contar o que eu tenho para você? Então ele estava não só trazendo a dimensão da expansão do que Deus tinha para ele celestial, como ele estava transpondo a autoridade que Deus, a partir dessa ótica, queria transferir para ele na terra. Então a primeira chave é: Deus quer transferir primeiramente a nossa ótica a respeito da dimensão do céu. Porque a gente tem uma ótica da dimensão do céu, parece que é uma ótica pequena, mas o céu é infinito na sua glória e na sua majestade, na sua plenitude, porque o Pai está lá, o Filho está lá, os anjos estão lá, todo o poder está lá diante do Pai, o governo está lá, e Deus está falando assim: olha, se o seu coração for guiado primeiro para o primeiro ambiente, que é o ambiente espiritual no céu, eu vou conduzir o seu coração a conquistar a terra. Ele está falando: essa terra aí você pode contar, eu te darei por herança. Abraão ainda não tinha nenhum filho, Abraão apenas tinha uma promessa. Abraão tinha uma palavra, e uma palavra é tudo. E muitas vezes, quando Deus vai nos tirar desse lugar da tenda, muitas vezes Deus tem uma palavra, e uma palavra é o suficiente para Deus. Para nós, não, a gente precisa de algo para tocar. A gente precisa ter algo acessível para ver ali, mas o Senhor quer que nós andamos não nessa dimensão mais de olhando, querendo ver, querendo experimentar, mas Ele quer que nós andemos no sobrenatural de Deus, não olhando as dificuldades das nações, não olhando os impedimentos do governo, da economia. Deus não quer que nós andemos olhando para as circunstâncias, mas Deus quer olhar para nós, para que Ele olhe para nós e fale assim: a identidade que eu construí dentro de você, filha amada, é uma identidade que vai transformar não só sua casa, não só sua família, vai transformar nações.
Porque o que Deus tinha para Abraão não era apenas uma tenda, não era apenas filhos naturais, mas Deus tinha uma herança de nações para aquele patriarca. Mas o que antecedeu o propósito de Deus foi a ótica espiritual, a ótica da visão de Deus. Eu quero estabelecer em você não a sua visão, senão ele olharia para as circunstâncias, ele olharia para Sara, que já estava idosa, ele olharia para as circunstâncias ao seu redor de escassez, mas Deus estava convidando ele, tirando ele de uma zona de conforto para algo poderoso. E queria não só mudar a casa de Abraão, né, a herança de Abraão, os filhos de Abraão, mas Deus queria mudar nações a partir dele. E foi a partir desse posicionamento e esse movimento, né, profético na vida de Abraão, Deus muda não só o destino profético da casa, da família de Abraão, mas aquilo ecoou gerações. Porque Deus está olhando para gerações. Quando Deus pega um patriarca, quando Deus quer construir um profético com alguém, quando Ele quer confiar algo, dividir algo, colocar algo poderoso dentro de alguém, Ele não está olhando só para nós. Ele está olhando para as nações. Ele está olhando assim: e esse alimento que eu estou te dando, essa semente que eu estou te dando, não vai alimentar só a sua casa, mas vai ser um legado de nações. E Deus estava construindo, a partir da identidade de Abraão, a sua identidade no Senhor. Deus estava ensinando Abraão a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a conhecer o Senhor. Abraão conhecia, Abraão era amigo do Senhor. Então a gente precisa entender a forma, a porta de entrada para Deus trabalhar conosco. O que é que o Senhor ainda precisa trazer para fora, na minha visão. O que que precisa ter um acesso, eu dar acesso à minha visão, que ainda não foi moldada com os padrões de Deus. Muitas vezes a nossa mentalidade de escassez não vai deixar a nossa mente humana acessar oportunidades dos céus para nós. E nós vamos andar com a mentalidade de escravo uma vida só, enquanto nós temos uma cadeira para herdar, uma posição para reinar com Cristo, e nós estamos ali na posição de escravos por causa dessa mentalidade que afeta a nossa ótica e a nossa visão. E eu quero ler para vocês Isaías 6, fala assim, fala de uma ótica, fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam no templo, e serafins, né, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com as 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos senhores. Queridos, Isaías, ele estava numa estação de luto. Isaías tinha um amor e um apego emocional com o rei Uzias, e nesse momento é estabelecido um ambiente de luto, de perdas, de transição, mas foi o momento mais difícil da vida que Isaías viu o Senhor. Os limiares estavam se movendo. A terra estava de luto, o coração de Uzias estava de luto, sensível, vulnerável. Como o Senhor ama trazer oportunidades de vulnerabilidade para nos atrair, para chamar a nossa ótica para Ele. E sempre em ambientes de transição, o Senhor está movendo novas oportunidades. Na terra é tempo de chorar, tempo de luto, tempo de perdas, e para o Senhor é tempo de se alegrar, tempo de acessar, tempos de permanecer, tempos de conquistar, tempos de ver o Senhor, porque era morte, ele estava falando, meu coração tá aqui, ó, eu estou chorando a morte do rei Uzias, eu estou em luto por causa da morte do rei Uzias, eu não sei o que na sua vida está de luto, meu irmão, eu não sei quantas áreas estão abaladas pela vulnerabilidade. E Deus ama, Deus promove, parece que Deus tem um senso de humor tão poderoso, porque Ele promove situações de vulnerabilidade, para Ele criar circunstâncias favoráveis para a igreja. Ele está falando, filha, eu estou criando um ambiente de vulnerabilidade na economia,
para mostrar a você, confirmar a você a minha fidelidade. Onde a fidelidade vai se manifestar se não tem uma contrapartida? Se Deus não bagunçar a economia, como que o Pai vai se manifestar com providência do céu? Ele está falando, eu estou bagunçando a economia, eu estou bagunçando áreas da sua vida, eu estou bagunçando ministérios, eu estou, filho, mas toda vez que ele vai arrumar, toda vez que nós vamos fazer faxina em casa, você sobe tudo para cima, não é? A gente parece que está mais bagunçado do que como quando você começou a faxina e você começa a tirar tudo das gavetas, tudo do lugar e puxa móvel enfim, quem entra naquela casa parece que tá uma desordem, um ambiente de desordem. Mas quando tudo começa a se encaixar nos seus ambientes, a casa começa a pegar forma, a casa começa a ficar organizada, a casa começa a ficar bonita, digna de se olhar, de entrar, de você sentir prazer naquele ambiente. Então Deus está nesses dias pegando a igreja dele, falando assim: igreja, eu estou gerando ambientes de vulnerabilidade. Eu estou trazendo o seu coração. Muitos vão passar por ambientes de escassez esse ano, e o Senhor está falando assim: no meio da escassez, eu vou mover provisão. Filha, no ambiente contrário, você não só vai tocar em coisas sobrenaturais, eu vou dar chaves de acesso sobrenaturais a você, mas eu estou usando os movimentos de desconforto para você me conhecer. Porque o olhar do profeta Isaías acessou, ele falou assim: nesse momento de dor, eu vi ele. Eu vi o Senhor, e não só vi o Senhor ao ponto dos seus olhos olharem o movimento do trono de Deus, o movimento que estavam os anjos ali em adoração. Ele viu, ele acessou. No movimento de vulnerabilidade, o nosso coração está aberto para a presença de Deus. Quando nós estamos vulneráveis, nós estamos acessíveis à presença de Deus. E muitas vezes o movimento dele não é para nos matar, ou nos secar, ou nos. Ah, eu vou botar, porque ele está falando assim, filha, é nesse ambiente desfavorável que você precisa me conhecer. O ambiente vai me levar a um caminho. Eu sou o caminho. Muitas vezes a nossa ótica não entende. Às vezes a nossa ótica pensa, eu estou vivendo esse processo e o Senhor não está dentro comigo do processo. Eu estou vivendo um luto, eu estou vivendo uma perda, eu estou vivendo uma enfermidade. Aonde está o Senhor nesse lugar? E o Senhor está falando com você, eu estou aqui. Eu estou fazendo esse balanço para me fazer conhecido ao seu coração. Eu quero mudar a tua ótica, eu não quero que você olhe para o luto, Isaías. Eu quero que você olhe para mim. Eu não quero que você olhe para as circunstâncias, eu quero que você olhe para mim. Eu estou movendo as circunstâncias é para direcionar um alinhamento profético na sua ótica. Eu estou potencializando e trazendo maturidade espiritual na sua ótica. A sua ótica precisa ser batizada com uma ótica celestial. Você precisa ter uma revelação do que o céu está dizendo sobre essa situação, o que o céu está gerando com essa situação. Eu vejo ali a vida de Ana, né? Ana era uma mulher estéril e naquela época está carregando um decreto de esterilidade era uma vergonha. E aí, quando eu vejo o movimento do coração de Ana, cada estação subindo no templo para orar e gerar o milagre, não só para sua casa, mas antes de gerar o propósito para a sua casa. Mal sabia ela que ela estava subindo no templo para gerar uma ótica que transformaria a nação de Israel. Então, para ela, enquanto ela não transformou a ótica dela, ela queria um filho e era lícito querer um filho. Era lícito você ser uma mulher e querer gerar. E Ana, naquela visão egoísta, subindo para suprir a sua necessidade pessoal, todo dia, né, sempre estava ali naquele lugar gerando. Quando ela muda a ótica, quando Deus estabelece o alvo celestial, quando ela fala, Senhor, se eu gerar um filho homem, um varão, eu entregarei no templo para o Senhor. Ela estava falando assim, eu estou mudando a ótica. Senhor, a minha ótica não é mais para minha casa, a minha ótica é para servir o Senhor, a minha ótica é um movimento de adoração ao Senhor. A minha casa agora, não, né, ela foi tão pontual na sua ótica, alinhada no final, que ela entregou o menino, desmamou o menino, entregou Samuel no templo.
Uma ótica, qual mãe? Eu fico hoje avaliando a ótica de Ana, aí eu falo, qual é a mãe que sonhou uma vida inteira em gerar uma criança, pega seu filho ali, que ainda mamava, esperou desmamar e sobe para entregar como um altar de adoração ao Senhor. E o Senhor fala comigo, filha, a ótica de Ana alcançou não somente a casa dela, mas alcançou todo Israel. Porque olha o legado da vida do profeta, né? Samuel foi uma resposta geracional para reis, para governos, para nações, e o que nós estamos gerando não vai só alcançar o meu território, a minha ótica pequena. Deus quer alargar a tenda, né, da nossa ótica e falar assim, filha, alarga, porque o que eu quero gerar com você é grande. O que eu quero gerar em você é algo sobrenatural, mas o céu precisa invadir primeiro a sua ótica, como foi com Abraão. Abraão creu e ele creu até o fim, e por isso ele foi escolhido por Deus como pai da fé. Deus produziu na ótica de Abraão acessos de obediência, que foi através da sua visão, e começa sempre na visão. Eu vejo Jesus quando ele foi levado para ser tentado no deserto. Satanás pega a primeira coisa, a ótica de Jesus. Porque a ótica de Jesus, ele estava querendo aferir a identidade de Jesus. E ele começa ali a expor todas as riquezas da terra, todas as riquezas do mundo, para ver se Jesus caía na sua ótica. Mas os padrões da ótica celestial que Jesus carregava era tão pleno de revelação, era tão pleno de plenitude, que ele, na ótica qual ele foi tentado, ele venceu. Ele foi habilitado pelo processo. E na ótica nós seremos habilitados. Os processos virão não para castrar a sua ótica, mas para habilitar a sua ótica. Esses dias eu estava numa mesa com uma moça, e aí eu estava num aconselhamento e um pastor chegou na nossa mesa e ele começou a compartilhar, ela começou a compartilhar para mim e para ele sobre um processo que ela estava vivendo. O esposo dela, ela tinha acabado de casar, tinha 3 anos que ela estava casando. E ela compartilhou conosco que ela estava pensando em divorciar, porque ela descobriu que o marido era homossexual. E ela estava destruída, porque ele não conseguia vencer esse espinho na carne. E aí eu comecei a clamar ali o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu não sei nem como que eu vou aconselhar essa pessoa. Essa mulher, é tão difícil você estar nesse lugar e ser uma encorajadora para uma mulher assim. Naquele instante, o Espírito Santo falou para mim assim: filha, fique em silêncio, que eu vou guiar o meu servo numa ótica sobrenatural. E eu fiquei ouvindo, de repente ele entrou assim, como um sacerdote mesmo. Aí ele falou para ela assim: você não é vítima desse casamento. Você é uma reconstrutora de ruínas. Cara, na hora eu falei, uau! Eu tava pensando, na minha ótica humana, eu tava pensando, coitada dessa mulher, gente. A mulher casou errado, ainda casou com um homossexual. Falei, Jesus, ajuda essa mulher, Senhor. Eu quero me colocar na brecha por essa mulher. Na hora, alguém entrou, o Espírito Santo guiou alguém com uma visão celestial de reconstrução. Por quê? Porque quando Deus olha aquele casamento, ele não está olhando um casal destruído pelo acesso ao homossexualismo. Deus está olhando e falando assim: vocês serão uma carta viva na área sexual. Eu estou fazendo desse casamento que hoje é em ruínas um casamento de resposta para outros casamentos. Eu estou fazendo essa casa, não uma casa destruída em ruínas, sem ser um modelo celestial. Hoje ela não é, mas nesse lugar eu levei essa casa para ir porque eu quero gerar um testemunho a partir desse lar. Eu quero pegar essas ruínas, como eu entreguei, eu confiei a Neemias um lugar e um ambiente de ruínas, e eu falei: vai lá, meu filho, vai lá ver, vai lá olhar, vai lá ver a dimensão, né, das ruínas. E o que eu vejo, a identidade do copeiro Neemias, a sua identidade firmada na sua ótica. Porque quando ele olha, ele vai sozinho, o coração dele é impactado quando ele olha, porque a misericórdia acessou sua visão, a resposta foi o estímulo que Deus queria gerar no comportamento dele. E quando ele abraça aquilo, quando ele vê
a dimensão e que ele seria a resposta para aquilo. Ele estava numa posição completamente desfavorável, mas quando ele olha o povo, ele olha o desgaste, ele olha tudo aquilo, ele fala assim: eu sou a resposta para o meu povo. Eu, você e outros no nosso lugar falaria assim: não, eu vou precisar mais que consultores, eu vou precisar de engenheiro, eu já ia pensar na comitiva toda. Mas eu penso, né, que o movimento de Deus é um movimento diferente do nosso. Porque Deus está buscando um. Deus não está buscando uma multidão. Quando Deus está gerando uma visão em alguém, ele não vai gerar na multidão, mas Deus está falando assim: eu estou ainda procurando um. Eu ainda estou buscando o quê? Um coração alinhado com uma ótica visionária, uma ótica celestial. E quando você vai ver os movimentos intencionais do copeiro Neemias e como ele fez, e como ele viu as oposições, como ele viu a guerra, o embate, ele não olhou aquilo como Neemias, o copeiro, mas Deus transferiu a ótica celestial para a ótica do copeiro. Porque quando ele vai, né, ele vai apresentar ali a sua defesa na sua identidade, ele fala assim: nesse tempo eu era copeiro. Ou seja, ele sabia que a identidade dele não era ser copeiro. A identidade dele era ser um reconstrutor, a sua ótica a respeito de quem ele era no Senhor, de quem ele era no reino, era totalmente confirmada, restaurada no Senhor. E muitas vezes a gente despreza as coisas pequenas por causa da nossa ótica. Deus vai te dar, ele sempre vai te dar algo pequeno para você começar pequeno. Deus vai te dar um ciclo de oração pequeno, Deus vai te dar 2 ovelhas pequenas, Deus vai te dar as coisas de Deus, porque Ele vai provar sua fidelidade nas coisas pequenas. Ele vai trazer amadurecimento na sua ótica nas coisas pequenas. Porque o povo de Deus não é chamado a andar por vista, mas o povo de Deus é chamado a olhar, permanecer, né, por fé, olhando não para nós, olhando não para as nossas imperfeições, olhando não para a nossa humanidade, olhando não para a nossa escassez, olhando não para as oposições, mas olhando para aquele que me comissionou, aquele que me chamou, aquele que está no trono, ele é fiel. Se ele me chamou, ele vai transferir não só o reino, mas ele vai transferir a mentalidade. Ele vai transferir a visão, ele vai transferir o comportamento, ele vai transferir os ouvidos. Nós vamos ter ouvidos espirituais para ouvir o que o bom pastor está liberando. Então, tudo vai cooperar. Mas o que o Espírito Santo quer gerar em nós, um lugar de acesso em nossa visão, ele quer gerar uma cura transformadora, porque é nesse lugar que ele quer gerar acesso. E aí eu quero ler com você rapidamente 1 Samuel 25. Conta a história de Nabal e Abigail. 1 Samuel 25 conta a história do homem Nabal. E engraçado que fala da ótica de Abigail, o comportamento de Abigail. Mas antes disso, fala assim, no 1, que mais me chamou a atenção foi isso. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram. E o prantearam e o sepultaram na casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Querido, nesse primeiro versículo fala de um ambiente de transição. A voz profética naquele tempo, a direção, o destino era o profeta Samuel. Naquele movimento de Deus, sempre quando Deus está fazendo um ajuste, um movimento contrário, Deus está preparando o ambiente para lançar um remanescente. Deus está preparando o remanescente nos ambientes desfavoráveis. E aí a morte de Samuel, imagina, era o profeta mais amado, mais famoso, mais cheio de expectativas. Quando Samuel chegava o céu naquele lugar. Samuel era quem entrava, quem orava, quem fazia tantas guerras ele entrou. Mas nesse momento Deus introduz aqui a casa de Nabal. E Nabal, um homem totalmente maligno em todo o seu trato. Ele era maligno, ele era ruim, ele não era uma referência. Nabal, a casa dele, havia alguém que não era referência. Contrapartida, Deus estabelece um remanescente de referência. No meio do luto do profeta Samuel, Deus sacode uma casa, uma remanescente.
Abigail fala de uma igreja posicionada, uma igreja remanescente, uma igreja movida, não por vista, não por instabilidade emocional, não. E muitas vezes as oposições e os ambientes que Deus nos leva de desconforto gerem em nós uma desconexão com as nossas emoções. Tá entendendo? Aí, quando eu vejo movimentos de Abigail aqui no 2, no 3, até o 17, né? Davi estava em guerra, estava no deserto, e aí ele vai em direção à casa de Nabal para querer alimento, para querer comer, para querer suprimentos. E ali Nabal dá um decreto que moveu uma resposta de Davi contrária, um decreto de morte. E aí existe outro remanescente que era o servo de Nabal, que estava no mesmo ambiente contrário, que viu seu senhor, mas não aferiu o mesmo comportamento do seu senhor. Ele vai para Abigail, ele discerne que aquela mulher era a resposta daquela oposição. Ele sabia que Davi estava em direção à casa dela para exterminar a casa. E aquela mulher, embanhada de visão, discernimento, sabedoria, revelação do céu. Aí eu fico perguntando assim, meu Deus, peraí, essa mulher estava no ambiente da nação, que era um ambiente de luto, um ambiente desfavorável. Essa mulher estava numa casa sem referência, uma casa disfuncional, uma casa onde não dava testemunho, uma casa onde Deus não era a referência para aquele ambiente. E a Abigail se move, não debaixo do decreto de Nabal, mas ela, banhada de revelação do céu, ela vai, descobre, recebe aquele decreto e ela começa a fazer ali os movimentos de reunir coisas para ir ao encontro de Davi. Ela pega o trigo moído, ela pega vinho, ela pega especiarias e ela vai de encontro a Davi para levantar um altar de remissão para sua casa. Quando ela encontra Davi, ela entrega as coisas para Davi. Aquele foi um encontro onde favoreceu ela por um altar de remissão. Aí eu fico pensando, Senhor, o Senhor quer nos dar movimentos intencionais, o Senhor quer nos dar direcionamentos precisos, estratégicos, sabe, intencionais. Aí o Senhor fala, filha, aí esses dias eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, qual foi a referência de Abigail? Senhor, não foi o servo, porque a Bíblia não fala que foi o servo. Ele falou assim, filha, a própria referência de Abigail foi o Espírito Santo de Deus. O ambiente que Abigail estava não aferiu a sua identidade. O ambiente de loucura, de falta de testemunho, não aferiu a visão celestial que Abigail carregava. E o que Deus quer gerar em nós? Guarde a sua visão nos ambientes desfavoráveis. Ore pela sua visão. Deixe Deus construir maturidade na sua visão. Deixa Deus aferir acessos persuasivos e intencionais da sua visão. Elias, quando chega na casa da viúva, olhou, não tinha nada. Ó, eu só tenho aqui. A resposta da viúva era: eu só tenho um bocado de azeite e um bocado de farinha. O profeta olhou aquela situação e falou assim: eu vou te ensinar a ter visão, mulher. Eu vou te ensinar a não ficar olhando, vivendo olhando para a panela. Eu vou te ensinar que no reino de Deus a matemática é diferente. Eu vou te ensinar, filha, que para andar com Deus, você tem que andar na dependência de Deus. E ele dá um decreto para aquela mulher: vá buscar as vasilhas. Vá buscar o tanto de vasilha que você conseguir trazer e traga aqui. E o profeta começa a estabelecer naquele momento um ambiente, não mais uma mentalidade de escassez para aquela mulher, mas ele precisava arrancar as roupas de escassez, a mentalidade de escassez, a ótica de escassez. Eu queria falar assim: ó, o reino de Deus, eu vou te ensinar que é lugar de acesso. O reino de Deus é lugar de você não andar mais olhando para baixo. Eu vou te ensinar o que é andar no sobrenatural. E quando o profeta começa a orar, o céu começa a se mover. O céu começa a invadir aquele lugar para transformar aquela mentalidade terrena daquela mulher. E a Bíblia diz que abastou todas as vasilhas, abastou todos os ambientes, e é isso que Deus quer fazer.
Eu me lembro lá no Haiti, a Miriam, um dia a Miriam, que é uma missionária que está há 45 anos no Haiti, ela falou assim: Olha, Léo, eu vou entrar ali numa reunião com os investidores americanos, nós vamos comprar um hospital em Pestel. Eu falei, gente, que mulher audaciosa, que mulher visionária. E eles estavam discutindo numa sala com investidores, homens de construção, engenheiros, e tinha umas 12 pessoas na sala. E naquele momento ela convidou eu e o Léo para participar daquela reunião com os investidores. E o que que Deus queria fazer naquele movimento conosco? Deus pensou a gente que estava lá fora com as crianças para inserir naquele lugar, porque ele queria contaminar a nossa visão, queria alargar a nossa visão. Se nós quiséssemos construir coisas grandes com Deus nas nações, a nossa visão precisava de cura, precisava de lugar de acesso celestial. E nessa época eu me lembro que nós não tínhamos nem dinheiro para pagar o almoço e a janta dos obreiros. Era uma estação de escassez completamente grande. E aí o Espírito Santo conduz o engenheiro para perguntar para o Léo assim: Você acha muito? Era quase 50 milhões de dólares. Aí ele vira para o Léo e pergunta assim: Brasileiro, você tá achando muito dinheiro? Aí o Léo olhou assim, meio dando risada, e falou assim: Mal sabe ele que se a gente jantar, a gente não pode almoçar, tem que escolher qual refeição do dia tinha que fazer naquela época. E naquele momento ele falou assim: Você acha que é difícil? Aí ele falou assim: Não, não. Aí ele falou assim: O nosso Deus é um Deus visionário. E o nosso Deus vai levantar mulheres e homens visionários que vão tocar em projetos grandiosos para a glória do nome dele. E o lugar de acesso, isso tudo em inglês. Ele falou assim: E esse lugar de acesso é o Pai. O que mais ama que a sua obra avance é o Pai. E obra missionária precisa de dinheiro. E estava com a planta, gente. A mulher era tão visionária que ela já tinha pago um engenheiro lá para desenhar a planta do hospital. Já tinha construído visualmente o projeto que Deus queria. Qual que é o nosso papel? Fazer a nossa parte. Falar, Senhor, eu te convido para entrar na minha ótica e ser um ambiente transformador. Queridos, em poucos dias, Miriam comprou não só um hospital, comprou um imóvel onde ela fez uma quadra, comprou escolas. Por causa de quê? Uma visão celestial. Deus quer entrar nas nações e conquistar grandes territórios, mas Deus vai precisar primeiro transformar a nossa mentalidade de escassez. Quando ela entrou lá, ela entrou para conquistar. Quando ela entra nos ambientes, ela não entra para ver se Deus vai mover. Ela fala assim: Eu vou orar e o Pai vai dar. O pai dessas crianças não sou eu, o pai é o pai celestial, o pai vai dar. Então ela já entra com a mentalidade de Josué para tomar posse da terra. Eu vejo ali quando o pai envia os 12 espias, o céu envia os 12 espias, 10 voltou murmurando. 10 não viu o que Josué e Caleb viu. 10 não viram o que o céu viu. 10 não viu o que o pai estava vendo, as oportunidades. Josué e Caleb foi aferido pela visão de Deus. Olha, lá é um lugar que manda leite e mel. A terra é boa. Ele começou a ver as coisas boas que tinha lá, que Deus queria dar como território de conquista para os seus filhos. E Deus mandou cada representante de cada tribo lá olhar para ver. Eu quero mudar a mentalidade deles. Eu quero gerar maturidade com acesso à mentalidade deles. Eu não quero só aferir a visão deles, mas eu quero que a mentalidade seja uma mentalidade transformadora, uma mentalidade de acesso, uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de tomar posse da terra. Quando volta os 12, Moisés pergunta: E aí, o que vocês viram? O que vocês viram? E aí, cada um revela o que o coração acessou, porque o coração revela o que os olhos tomam posse. Eu vi dificuldade. Eu vi gigantes. Eu vi oposição. Eu vi isso, eu vi aqui, Josué, não. Eu vi oportunidades. Eu vi acesso. Eu vi lá, tem isso, tem isso, tem fruta. Então, Deus precisa. Por que que Deus gera ambientes desfavoráveis? Davi, quando olhou o gigante, gente, ele olhou aquele gigante, ele falou, não. Saul olhou o gigante e falou, não, ninguém nunca foi contra ele. Nenhum daqui é páreo para ele.
Davi estava com seu olhar na fonte, que era Deus, o Pai, o qual ele tinha comunhão todos os dias. Ele não olhou o tamanho do gigante, ele não olhou o tamanho da espada do gigante, ele não olhou a técnica do gigante, ele não olhou, como se diz, a lista de quem ele já tinha, né, matado, aferido. Ele não olhou nada disso. Ele falou: Eu vou contra você, não vou com pau e pedra, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos. E a gente tem que convidar Cristo, quando a nossa visão é aferida, com a glória de Deus, com a expansão do reino de Deus, Deus vai transformar as áreas de destino do nosso comportamento. Deus vai aferir a sua mentalidade, Deus vai aferir os seus ouvidos, Deus vai aferir as suas ações, Deus vai aferir o seu testemunho, Deus vai aferir sua confiança nele, Deus vai aferir a sua estabilidade. Deus, o céu vai começar a se mover e todas as áreas da sua vida vão começar a se alinhar. Porque não tem como você olhar para o céu como Abraão e a sua mentalidade, a sua identidade não ser aferida. Porque a nossa visão afere a nossa identidade. Por que Jesus era tão incumbido da revelação de quem ele era? Porque o olhar dele estava permanentemente na fonte, que era o Pai. Ele falava: Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Ou seja, o olhar dele só estava lá em cima. E nós não somos feitos para andar igual galinha olhando para baixo, igual cocá olhando para baixo. Nós somos chamados, a igreja do Senhor, a reinar com ele nas regiões celestes. Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui. Nós precisamos ter a mentalidade de acesso e falar assim: olha, nós vamos conquistar as nações. Mas se a minha mentalidade nem alcançou minha casa por causa da minha mentalidade de escassez, de insegurança, de dúvida, de orfandade, não acessou esses lugares celestiais com Cristo, então Deus precisa esperar, aferir, acessar, curar. E quem tem histórias destruidoras de infância com escassez, Deus quer entrar nessas áreas. Deus quer aferir a nossa infância, entrar lá na sua infância e falar: filha, você passou ambientes de escassez. Eu passei com você esses ambientes de escassez. Agora eu estou entrando aqui nesse ambiente aqui para curar o teu coração. Eu quero curar a tua criança. Eu quero curar a sua adolescência. Nessa fase você está na maturidade, mas eu estou entrando lá no teu passado agora. E eu estou curando a sua criança. Essa semana ele falou para mim: eu estou curando a criança que você era. A criança que foi marcada naquele lixão. Eu tô curando de novo a sua criança. Eu tô brincando com ela, eu tô consolando ela. Eu tô trazendo cura para ela, porque o que eu vou gerar agora, a criança que você foi, não pode ser conduzida para esse ambiente agora de glória. A criança de lá de trás, que foi ferida, precisa ser curada e consolada, para que você possa entrar plena na próxima estação, para que a sua ótica seja plena na fonte verdadeira, não da fonte do nosso progresso com os nossos braços. O Senhor, às vezes, tira coisas e muletas da nossa vida para que o nosso olhar saia, né, das circunstâncias, né? Porque Judas, quando Judas olhou ali, não, só vou crer que se eu tocar nas marcas. E muitas vezes a gente está assim. A gente está assim: ó, eu só vou crer se eu tocar. Aí Jesus aparece ressurreto para ele e fala assim: olha, toca, Judas, você precisa de um toque. Toca mesmo, toca aqui, ó, as minhas marcas, que você precisa de um toque nessa área. Você precisa acessar sobrenaturalmente. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aquele que ainda não reinou, mas o comportamento dele já está ferido com comportamento de realeza. Nós somos chamados para andar com coroa de realeza. Há na nossa cabeça coroas de realeza. Essa semana eu recebi aqui uma missionária e eu estava, né, levando meus filhos para a escola. Ela, pastora, começou. Eu vi um negócio na cabeça do Davi. Eu falei: o quê, mulher? Eu vi uma coroa na cabeça do Davi. Eu vi uma coroa. Eu falei: Glória! Eu também vejo na cabeça deles coroa, porque eles são filhos de rei. Eles são filhos de rei. Mas a gente precisa ter o comportamento dessa realeza no nosso coração. O nosso DNA foi construído dentro de uma realeza. Mas a nossa ótica precisa estar alinhado com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade. Amém? E eu quero orar por vocês, para que a gente possa acessar a plenitude de quem Cristo é.
porque é sobre ele. E Satanás não quer que a gente acesse a plenitude da glória, da revelação plena de quem é o Pai. O pai está convocando os filhos para uma mesa relacional e dizendo: filho, os teus olhos precisam estar e permanecer no pai. Os seus olhos precisam conhecer o pai de forma poderosa, intencional. Você precisa ter experiência com o pai. Você precisa. Essa semana eu estava aqui tendo uma aula e aí o líder estava fazendo uma dinâmica. Ele estava dando uma aula sobre o livro. Fala assim o livro, O Abraço do Pai. Aí ele tá falando assim, olha, pessoas que foram marcadas pela paternidade, nós vamos orar agora e nós vamos pedir uma experiência com o Pai. E você vai clamar agora para você ter essa experiência agora. Aí, na hora que eu fechei os meus olhos, comecei a orar, clamando o Pai. Aí o Pai falando assim, eu quero aferir a sua criança, eu quero entrar lá na sua criança. Eu quero acessar a Mônica criança agora, porque eu quero gerar cura nela. Na hora, eu tive uma presença de uma visitação celestial do Pai. Entrou no escritório com um cobertor na mão. E ele pegou o cobertor e me cobriu, assim, me protegeu com aquele cobertor. E ficou muito tempo aqui atrás, me cobrindo e me aconchegando. Aí eu falei, Senhor, falei, Pai, por que que hoje o Senhor trouxe o cobertor? Ele falou assim, porque quando você era criança, você precisava de consolo e você não teve. Você precisou de proteção e você não teve. Você precisou ser protegida pelo seu pai terreno e você não teve a proteção. Então eu estou entrando aqui para curar sua criança e consolar você, proteger você. E naquele momento eu fiquei uns 5 minutos ali curtindo a presença do pai, colocando os meus olhos nos olhos do pai, desfrutando da ótica de conhecer o pai. Pai, eu quero orar porque não tem como esse acesso vir, pai, tão poderoso sobre o nosso coração com intencionalidade, Senhor, se os nossos olhos não forem aferidos primeiramente na presença do Pai. Jesus, muitos aqui podem ter uma experiência ruim com a sua paternidade, Senhor. Mas eu quero pedir nessa hora, promove um ambiente aí onde eles estiverem, Senhor, de uma experiência poderosa, igual eu tive essa semana, Senhor, com o Pai, Senhor. Nós convocamos nessa hora um lugar de acesso, Senhor. Nós profetizamos um lugar de acesso para a igreja. Que a igreja não seja movida, Senhor, num ambiente, Senhor, de ativismo social, ativismo ministerial, mas que nós venhamos desenvolver o nosso conhecimento do Senhor. Que nós venhamos acessar lugares do Senhor, Pai, que a gente nunca acessou antes. Que a gente possa provar desse lugar de consolo, de amor, de proteção, de favor, de intimidade com o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, constrói o nosso relacionamento firmado nessa revelação. Eu quero profetizar um tempo novo, Pai, na vida de cada um que está aqui hoje nessa live. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir agora o consolo do Pai. Deus, nós queremos também pedir pela ótica, Senhor, transforma a nossa ótica. Tira toda a roupa de escassez, toda a roupa de miséria, toda a roupa de independência. Arranca, Senhor, de nós, Senhor, tudo que não contribui para que vivamos uma identidade plena em quem você é. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa hora, Pai, mentalidades sendo transformadas. Eu quero profetizar um manto da realeza sendo derramado sobre nós. Eu quero profetizar agora mantos, eu vejo mantos vermelhos de realeza, mantos dourados de realeza. Vejo o Senhor anjos colocando anéis dos dedos, ó Pai, de pessoas. Eu vejo mentalidades sendo restauradas. Eu vejo visões sendo curadas, Senhor, nessa hora. Eu vejo toda mentalidade de abandono, Senhor, de falta de proteção caindo agora, Senhor. Todas as mentiras de Satanás caindo agora no poder que há no nome de Jesus. Nós dizemos, ó Pai, ora vem, Senhor, constrói em nós, no nosso comportamento, na nossa visão, na nossa ótica, nos nossos ouvidos, no nosso coração, constrói um comportamento celestial. Pai, assim como Abraão foi habilitado, aprovado pelo céu. Pai, que sejamos confiantes, ó Pai, nos decretos, que sejamos confiantes na pessoa e no seu amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por isso, Pai.
E eu quero dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Eu quero profetizar isso, Pai. Eu quero profetizar a convicção de Abigail. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, profetizar, Senhor, a convicção profética de Samuel, a ousadia de Elias. Eu quero profetizar, Senhor, a obediência de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que cada atributo desses homens que foram referências sejam derramados sobre nós como igreja, Senhor, em nome de Jesus, e que seja estabelecido sobre a nossa ótica, a ótica de conquista, a ótica de Josué e Caleb, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu reino venha com poder e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que palavra, pastor.